Quando eu tô fazendo um exercício, seja ele aeróbico ou de força, a melhor forma de se hidratar é com isotônico ou com água? A água, ela é hipotônica em relação ao sangue. Né? A água é hipotônica em relação ao sangue. Então, o que acontece com a água? A água, tu ingere ela, ela automaticamente é absorvida imediatamente e promove uma diluição no sangue. Né? O isotônico, ele normalmente ele acaba fazendo com que a velocidade dessa absorção seja mais adequada para o exercício. E a gente tem que pensar também que durante o exercício... Mas tem que ser durante. Durante, nós estamos falando durante. Na verdade, no repouso, o que a gente bebe no repouso, em termos de osmolaridade, é muito pouco relevante. Por quê? Porque, primeiro que quando nós estamos no repouso, o fluxo de sangue para a região gastrointestinal, para a absorção de líquido, ela está praticamente dedicada a esse processo. Então, se a bebida for hipertônica, isotônica no repouso, não vai fazer diferença. O repouso é após o exercício ou o é repouso durante? Pode ser antes ou após, Tá. né? Ou até mesmo no intervalo. Tu vai consumir aquela bebida e o excesso vai ser eliminado por meio da urina. Tá. Só que o que acontece durante o exercício? Quando a gente começa a fazer exercício, há um redirecionamento do fluxo de sangue para a musculatura ativa. Tu precisa fazer a contração muscular e para te fazer a contração muscular, tu precisa que o sangue seja direcionado para a musculatura. E isso acontece por meio de mecanismos que são bastante complexos, mas de regulação de vasoconstrição em determinadas regiões do corpo e vasodilatação para o músculo. E onde que acontece a vasoconstrição? É justamente para os órgãos que nós chamamos da região esplâncnica, ou seja, para os órgãos do intestino, do estômago. O fluxo sanguíneo para essas regiões acaba chegando, dependendo da intensidade do exercício, o fluxo de sangue para o meu trato gastrointestinal chega muito próximo de zero. Então, o que acontece? O meu sistema está preocupado em manter a musculatura ativa e não está preparado para receber alimento ou digerir alimento. Por isso que a bebida isotônica acaba sendo mais adequada, porque ela, nesse cenário de baixo, mas só que o sangue não está ali. Sim, mas ela imita o sangue. Imita o sangue. Então, tu começa... a absorção se dá de maneira mais lenta do que a água, mas naquele momento, como o sangue não está ali, ela acaba apresentando o timing ideal para que haja absorção e a manutenção do volume de sangue. Esse é o grande segredo que muitas vezes as pessoas se confundem. Né? Eu posso fazer a minha própria solução de hidratação. O problema de tu preparar a tua própria solução de hidratação é que a bebida, tu não consegue controlar a osmolaridade daquela bebida. Então, tu vai adicionando açúcar, tu bota eletrólitos, tu bota sabor, tudo isso vai aumentando a osmolaridade. Tu não sabe se aquilo é isotônico. E aí, o que acontece? Se eu oferecer uma bebida hipertônica durante o exercício, a solução hipertônica tem uma concentração vai te inchar, não? Ela chega no estômago e ela estabelece uma diferença. Eu acho que no ensino médio, a gente aprende nas ciências, eu estou meio perdido em relação ao currículo escolar aqui no Brasil, mas existe um mecanismo que nós chamamos de osmose. Muitas pessoas usam assim, aprende por osmose. O que a osmose faz? Né? A osmose, se tu tem uma solução que é muito concentrada num determinado compartimento, ela vai arrastar a água da concentração que está menos concentrada. Então, e aí a bebida é hipertônica e o sangue é isotônico. Então, a maior concentração de soluto está no meu estômago. Então, eu estou tirando água do sangue para o meu estômago para tentar equilibrar aquelas concentrações. E aí, o que acontece? Isso é uma situação curiosa. O cara vomita. Na verdade, tu desidrata. Porque tu está tirando água do sangue. Tá, sim, tu fica desidratado. É um processo que as pessoas ignoram, na verdade, que é um processo chamado de desidratação induzida por hidratação realizada por bebida hipertônica. Mas aí, cara, tem que ser um exercício muito intenso. Que é um número, assim, é difícil de se comprometer com pontos de corte, mas normalmente exercícios que acontecem acima de 75% da capacidade aeróbia do indivíduo, seja ela VO2 máximo ou frequência cardíaca máxima, é mais ou menos esse o número, a intensidade que vai começar a apresentar o risco bastante... Mas a população entra nesse 75%? A população entra e a gente está entrando aqui no Brasil agora, Orlando está vivendo quase o oposto. Mas a gente está entrando no Brasil aqui numa situação que pode aumentar o número dessas complicações, que é a questão do treinamento no calor. Porque, como ele bem falou, o que acontece? No momento que eu desvio esse líquido
para a musculatura, para que seja melhor atendido, se eu estou treinando no calor, eu também desvio o líquido para que haja um resfriamento do corpo no suor. Então, muito menos sangue ainda vai para a região esplânquica. E aí, Orlando, o que acontece com isso? Esse duplo direcionamento, retirando a região esplânquica, com a pessoa executando exercício físico, o que mais pode acontecer, ou até que nível pode ocorrer de prejuízo quando a pessoa está nesse ponto que tu falaste de desidratação? Tu tocaste num ponto muito interessante, que é o fato de o que leva o indivíduo à desidratação durante o exercício. Por que isso é uma preocupação? E aí eu vou introduzir a questão do calor também. Mas a verdade é a seguinte, a própria contração muscular, eu costumo dizer para os meus alunos que o processo de transferência de energia química, que é a energia que nós armazenamos na musculatura, o ATP, para a energia mecânica, que é a interação das fibras musculares, essa relação ela é ineficiente, relativamente falando. Ou seja, nós usamos aproximadamente 30% dessa energia convertida como energia propriamente dita para que ocorram os eventos moleculares dentro da célula. Em torno de 70% dessa energia acaba ficando armazenada no corpo sob a forma de calor. Então, quanto mais intensa for a contração muscular, maior vai ser a produção de calor, que nós chamamos de produção metabólica de calor. Então, isso vai aumentar a temperatura corporal, vai elevar a temperatura corporal, e daí nós temos algo que é chamado de limiar de sudorese, que atletas têm esse limiar muito baixo, ou seja, qualquer aumento na minha temperatura corporal de repouso já estimula as minhas glândulas sudoríparas a produzirem o suor. E aí entra um aspecto. As glândulas sudoríparas, elas usam como matéria-prima para a confecção do suor, elas usam o sangue. O sangue é que é utilizado pelas glândulas sudoríparas para produzir o suor. E eu acho curioso que comportamentalmente, né, quando nós nos cortamos e perdemos sangue, o primeiro reflexo é de estancar a perda de sangue. Entretanto, quando nós estamos suando, a gente está tecnicamente sangrando. É claro que a glândula sudorípara, quando o sangue chega na base da glândula, a glândula é como se fosse um escapamento, assim, ela tem uma região espiralada, né? E na medida em que ela vai passando pelos ductos, primeiro que ela tem uma malha, uma malha de tecido de musculatura lisa, que impede a passagem de moléculas muito grandes. Então, por exemplo, a hemoglobina não passa. Sim. Por isso que o suor não é vermelho, porque o que dá a coloração vermelha para o sangue é a hemoglobina. Então, só que a hemoglobina, a massa da hemoglobina é muito grande, ela não passa para a glândula sudorípara. Ela permanece no espaço intravascular. E aí o que sai, e na medida que aquela secreção, né, a solução, vai passando pela glândula sudorípara, ela vai sofrendo reabsorção. Mas ainda assim eu perco água e eletrólitos. Eu não perco só água quando eu estou suando, eu perco água e sais minerais.